Oi, gente, mais uma vez aqui para estudar um pouco mais da Bíblia, né? Domingo, Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque mais uma vez estamos para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por essa oportunidade, abençoe todas as classes, todos os professores, todos os alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós amamos a Tua Palavra, por isso estamos aqui mais uma vez. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós vamos começar a estudar, esse mês de setembro, nós vamos estudar o assunto mais importante da Bíblia. Mais importante? Qual é o assunto mais importante da Bíblia? Calma, a gente vai falar. Então, hoje a gente começa, nesse mês de setembro, estudando esse assunto importantíssimo, tá? Como que a gente vai falar sobre isso? Bem, lá no início de tudo, quando Deus criou Adão e Eva, Deus já começou a trabalhar nesse assunto. A Bíblia diz que quando Adão e Eva, se deixaram enganar, seduzir pela serpente, pecaram, eles tiveram vergonha. Quando Deus chamou por eles tiveram vergonha e viram que eles estavam nus. Então a Bíblia diz que Deus fez roupas, matou um animal, derramou o sangue de um animal para fazer roupas para eles e cobri-los para que eles não tivessem mais vergonha da sua nudez. Então Deus matou um animal, fez roupas e cobriu a nudez de Adão e Eva. Então ali Deus já começou a trabalhar nesse plano de salvação. O que é o plano de salvação? É todo o esforço de Deus em trazer o homem de volta à sua presença. Depois lá no Egito, quando o povo era escravo lá no Egito, eles oraram, clamaram e Deus enviou Moisés para libertar eles da escravidão. Também, no dia que eles saíram do Egito, Deus mandou que eles matassem um animal, derramassem o sangue desse animal e passassem esse sangue nos umbrais, nas laterais da porta. Nas casas onde havia esse sangue, o anjo da morte não pôde entrar. Eles foram salvos, livres da morte, a morte do primogênito, porque havia aquele sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Mais uma vez, simbolizando o plano de salvação que Deus havia estabelecido. E esse plano de salvação, durante todo o Antigo Testamento, tudo que aconteceu no Antigo Testamento tem a ver com o plano de salvação. A lei, o tabernáculo, tudo aquilo que aconteceu. E quando esse plano se cumpre? Lá numa montanha chamada Gólgota, lá onde Jesus foi crucificado. No dia que Jesus foi crucificado, ele disse, está consumado. Ou seja, o plano de Deus se consumou. Jesus morreu pelos nossos pecados para nos aproximar novamente de Deus. Então ali se cumpriu o plano de Deus. E qual é esse assunto importante que a gente está estudando? É exatamente sobre isso, sobre missões. Jesus recebeu uma missão de Deus e ele cumpriu a sua missão. E esse mês de setembro a gente vai falar sobre missões. Jesus foi o maior missionário. Mas além de Jesus, existiram outros missionários também. Um outro missionário muito importante que a gente vai conhecer hoje é Paulo, que o início da vida dele, o nome dele era Saulo, depois ele foi mudado para Paulo. Foi, dentre os apóstolos, o maior missionário, porque Paulo foi o que mais viajou, o que mais fundou igrejas, o que mais pregou, o que mais ensinou. Ele escreveu mais cartas, ele alcançou um número maior de pessoas. E a gente vai falar um pouco do apóstolo Paulo esse mês com vocês. Só que antes dele se converter, ele não nasceu um cristão. Quando ele nasceu numa cidade chamada Tarso. E ele era filho de judeus. Então, quando ainda talvez na adolescência ou na infância, ele foi levado para Jerusalém para estudar com o maior mestre da lei que havia naquela época, chamado Gamaliel. Então ele estudou, se formou, se tornou um fariseu. Ele era muito religioso, ele era muito obediente aos princípios da lei. E quando ele tomou conhecimento da igreja, do povo de Deus, da mensagem do evangelho, ele
odiou. Ele achou que a igreja era uma seita, o que eles ensinavam era mentira, que Jesus não tinha ressuscitado, nada, que isso tudo era algo que havia surgido para atrapalhar a religião dos judeus. E ele começou a perseguir a igreja, e perseguiu, prendeu, matou. Ele fez muitas coisas ruins com relação à igreja. Mas um dia aconteceu algo. Quando ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, né? Damasco, que hoje é a capital da Síria, né? Um país que a gente conhece como Síria. Ele estava indo no caminho de Damasco, aconteceu algo. Vamos ler o que aconteceu? O que aconteceu está lá no livro de Atos, no capítulo 9, no verso... A gente vai ler do verso 3 até o verso 6, tá? Diz assim, ó. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Então, Paulo, naquele momento, né, que ainda era Saulo, ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que essa visão, essa luz que ele viu, né, Jesus na frente dele, foi tão intensa que depois dali ele já se levantou cego, ele não enxergou mais. Só depois de um tempo que Ananias foi lá orar por ele, que ele voltou a enxergar. Mas ele foi um homem que lá na sua juventude também havia presenciado algo sobrenatural. Ele, antes de se formar, quando ele ainda estava estudando, ele ainda era jovem, ele presenciou um homem chamado Estevão, um servo de Deus, ser apedrejado. E a Bíblia diz que ele concordou com aquilo, né? Na época ele ainda não tinha se convertido, então ele achou certo aquilo que fizeram. E a Bíblia diz que Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, ele dizia que via o trono de Deus, Jesus ao lado de Deus, né, à direita de Deus. E naquele momento que ele estava sendo apedrejado, ele ainda orou por aquelas pessoas que estavam apedrejando ele, pedindo para que Deus perdoasse elas, não imputasse a elas aquele pecado. E certamente aquilo ficou marcado na vida dele. Ele deve ter pensado: como que alguém pode não temer a morte por causa de um grupo, de um homem, né? E aquilo deve ter ficado muito vivo na mente dele. Porque naquele dia, quando ele tem esse encontro com Jesus, Jesus fala para ele: olha, Saulo, né? Agora você vai ser o Paulo, você vai deixar de ser Saulo e vai se tornar Paulo. Você vai entender como é importante a pessoa que crê em mim ter coragem de sofrer por causa disso. Porque as pessoas naquela época, mesmo sendo perseguidas, o evangelho, né, os cristãos, eles não desistiam da sua fé, eles não negavam a sua fé, eles continuavam pregando. E aí Jesus falou isso para ele: olha, você vai ser para mim um instrumento, você vai pregar para as pessoas, vai falar do amor de Deus, do evangelho, né? Você não vai mais perseguir os cristãos, você vai se tornar um dos cristãos. Isso que aconteceu. Paulo, a partir dali, ele passou por um período que ele estudou, que ele aprendeu a respeito de Jesus, mas depois ele passou a pregar o evangelho. E ele fazia viagens missionárias, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi perseguido, né? Durante toda a sua vida cristã, ele passou por muitas situações. Então ele entendeu o que fazia alguém não ter medo de morrer, alguém entregar toda a sua vida para ser um missionário. O amor de Deus na vida dessa pessoa. E é isso que os missionários fazem, né? Os missionários abrem mão da sua vida
secular, às vezes de trabalho, né? Às vezes até da própria família, e vão para lugares distantes para pregar o evangelho. E vocês sabiam que até hoje os cristãos são perseguidos, né? Existem países como a China, como a Coreia do Norte, que prendem e até matam cristãos por causa da sua fé. Então, nesse mês de setembro, nós vamos falar muito sobre missões, vamos falar sobre o apóstolo Paulo, como ele trabalhou, como ele alcançou muitas pessoas para Deus. Mas desde já eu queria te fazer esse convite a orar pelos nossos irmãos que estão nesses países que são perseguidos, países que têm predominância árabe, do islamismo, né? A religião oficial é o Islã e muitas vezes eles são perseguidos, os cristãos lá, por serem cristãos. Esses países, como eu falei, China, Coreia do Norte, e em todos os lugares a igreja sofre algum tipo de perseguição, né? Em alguns lugares não existe a prisão, a morte, mas às vezes a crítica, né? A ofensa, às vezes se ofende o povo de Deus, se critica. Quem já não ouviu alguém falar assim, eu não gosto de crente, eu não gosto de cristão? Eu já, e até já fui, né, de uma certa forma ofendida por esse tipo de coisa. Mas esse mês de setembro, mês de missões, nós vamos orar pelos nossos irmãos. Lembre-se todos os dias, durante esse mês, de orar pelos nossos irmãos, pela igreja perseguida, pelos missionários, por aqueles que estão pregando o evangelho por esse mundo afora. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer,
tenho um chamado.